Você já se perguntou o que faria a humanidade enfrentar uma galáxia inteira em guerra? No universo de Warhammer 40k, a resposta é bem simples. São os Space Marines. Eles são, ao mesmo tempo, soldados, armas biológicas e símbolos do próprio império da humanidade. Mas o que exatamente são os Space Marines? Porque eles existem, porque tem tantos tipos diferentes deles e o que torna esses guerreiros tão diferentes de um humano comum? Hoje a gente vai responder isso de uma forma direta. Meu nome é Gabriel e essa é a voz do Imperador. Para começar, o que são os Space Marines? Os Space Marines, também chamados de Adeptus Astartes, são guerreiros da elite da humanidade. Eles não são humanos normais. Na prática, são super soldados criados a partir de modificações genéticas, implantes biológicos e treinamento brutal desde a juventude. O objetivo deles é lutar nas guerras mais perigosas do Império da Humanidade. Se um planeta entra em colapso, se uma horda alienígena aparece, se uma ameaça do caos começa a corromper tudo, se a situação sai completamente do controle, é aí que os Space Marines entram. Agora, pensa no seguinte: se a humanidade vive em um universo cheio de monstros, demônios, traidores e alienígenas hostis, que tipo de soldado seria necessário para sobreviver ali? Um humano comum não duraria muito, e de fato eles não duram. Então a humanidade criou uma coisa muito além de um humano. Os Space Marines eles foram criados porque a humanidade precisava de guerreiros capazes de conquistar e preservar mundos em uma escala galáctica. Lá atrás, na história do universo de Warhammer, o Imperador da Humanidade iniciou a Grande Cruzada, uma campanha para reunir todos os mundos humanos espalhados pela galáxia. Para isso, ele precisava de tropas que fossem mais fortes, mais resistentes e mais leais que qualquer exército comum. Assim nasceram os Primarcas, e, a partir das suas informações genéticas, as legiões dos Space Marines. Ou seja, eles não surgiram só para vencer batalhas pequenas, eles foram feitos para guerras de conquista e campanhas de extermínio e conflitos em escala planetária. Aqui vale uma pergunta importante. Se você pudesse criar o soldado perfeito, ele ainda continuaria sendo humano? Em Warhammer, a resposta é não exatamente. Porque quanto mais o Space Marine é modificado, mais ele se distancia de um humano. Como eles são organizados? No começo, os Space Marines eram organizados em legiões. Cada legião tinha milhares, às vezes dezenas de milhares de guerreiros, todos ligados ao seu primarca. Essas legiões tinham identidade própria, táticas próprias e até cultura própria. Algumas eram mais leais, outras mais agressivas, outras mais disciplinadas. Depois da Grande Heresia de Horus, muita coisa mudou. O Império passou a temer que uma única legião grande demais pudesse se voltar contra a humanidade de novo. Então veio a reorganização conhecida como Codex Astartes, que dividiu as antigas legiões em capítulos menores. Hoje, a maioria dos Space Marines está organizada em capítulos, normalmente com cerca de 1000 guerreiros. Isso foi feito para impedir que um único comandante reunisse poder militar excessivo. Em outras palavras, o Império aprendeu do jeito mais doloroso possível que dar poder demais para um grupo só pode sair pela culatra. Mesmo que hoje a organização seja em capítulos, muita gente ainda fala nas antigas legiões, porque elas deixaram uma marca enorme na história de Warhammer. As mais conhecidas são os Ultramarines, famosos pela disciplina, estratégia, obediência ao Codex Astartes. São também protagonistas da maioria dos jogos e os favoritinhos da maioria das pessoas. Os Blood Angels, conhecidos pela nobreza, mas também por uma maldição genética ligada à fúria e sede de sangue. Os Space Wolves, que têm uma cultura muito selvagem e guerreira, quase como bárbaros nórdicos do espaço, meio lobisomem. Os Dark Angels, cercados de segredos e obsessões próprias. Os White Scars, guerreiros rápidos, móveis e ligados à velocidade e guerra em movimento. Os Imperial Fists, guerreiros resistentes, defensivos e famosos por segurar posições impossíveis nas guerras. Os Iron Hands, que valorizam a força, a resistência e cultuam a substituição da carne pela máquina. Os Salamanders, os mais humanos em comparação com muitos outros capítulos, mas ainda tão brutais quanto. Cada um desses grupos tem um jeito próprio de lutar, de se vestir e até de enxergar o seu dever. Aí surge uma pergunta importante.
Se todos são Space Marines, por que eles parecem tão diferentes entre si? A resposta tá na combinação de origem, cultura, genética e filosofia de combate de cada um. Outro ponto que chama atenção é a armadura. A armadura dos Space Marines não é só proteção, ela é uma extensão do próprio guerreiro. Essas armaduras são enormes, pesando toneladas e são altamente avançadas. Elas aumentam a força do usuário, protegem contra tiros pesados e permitem que o Marine sobreviva a ambientes hostis. Você pode pensar nelas como uma fusão entre armadura medieval, tecnologia militar avançada e suporte vital. Elas têm sensores, sistemas de comunicação, assistência de movimento e, em muitos casos, até recursos para manter o Marine ativo em condições extremas. E tem mais, a aparência da armadura também comunica identidade. Cada capítulo costuma ter suas próprias cores, símbolos e padrões. Isso faz com que um Space Marine seja reconhecido quase imediatamente pelo visual. A armadura não é só equipamento, ela é uma propaganda, tradição e símbolo de guerra ao mesmo tempo. E claro, no universo de Warhammer 40k, tudo isso vem acompanhado de um nível absurdo de exagero visual, porque a descrição não é o forte do Império. A biologia dos Space Marines, a parte mais interessante. Um Space Marine passa por uma série de implantes genéticos e biológicos que transformam completamente o corpo dele. Esses implantes são órgãos artificiais ou modificados que cumprem funções específicas. Na verdade, um Space Marine é resultado de uma transformação biológica tão extrema que muitos argumentariam que ele já não pode mais ser considerado um humano. Durante o processo de criação, um soldado recebe uma série de órgãos artificiais e modificações genéticas que alteram praticamente todos os sistemas do corpo. Cada implante possui uma função específica, transformando gradualmente um humano em uma máquina biológica de guerra. Vamos conhecer cada um deles. Um coração secundário. O primeiro implante é um coração adicional. Sim, um Space Marine possui 2 corações. Esse órgão ele garante redundância no sistema cardiovascular e aumenta drasticamente o fluxo sanguíneo. Se um dos corações for danificado em combate, o outro ainda pode manter o guerreiro ativo. A osmódula. A osmódula ela altera completamente o crescimento ósseo. Ela fortalece e expande o esqueleto, além de fundir parte da caixa torácica. O resultado é uma estrutura corporal muito mais resistente que a de um humano comum. É um dos principais responsáveis pelo tamanho impressionante dos Space Marines. Biscópia. A biscópia produz hormônios que aceleram o desenvolvimento muscular. Graças a ela, um Space Marine desenvolve uma musculatura absurda, capaz de operar armaduras gigantescas e equipamentos que seriam impossíveis para um humano normal utilizar. A hemástase. Esse órgão modifica o sangue. Ele aumenta a capacidade de transporte de oxigênio e nutrientes, tornando o corpo mais eficiente e resistente ao esforço físico extremo. Órgão de Lahaman. Imagine sofrer um ferimento grave e vê-lo se fechar quase instantaneamente. É exatamente isso que esse órgão permite. Ele produz células especiais que aceleram a coagulação e formam um tecido cicatricial em tempo recorde. O Space Marine pode sobreviver a ferimentos que matariam qualquer outro soldado. Nódulo catalepsiano. Enquanto humanos precisam dormir, um Space Marine pode permanecer ativo por longos períodos. Esse implante permite que ele desligue partes do cérebro alternadamente. Na prática, ele quase elimina a necessidade de sono do Marine. Homofágia. Talvez um dos implantes mais estranhos. A homofágia permite absorver memórias através da carne consumida. Ao ingerir tecidos específicos, um Space Marine pode obter fragmentos de conhecimento, lembranças e experiências. É tão bizarro quanto parece. Multilang. O Multilang funciona como um pulmão adicional. Ele permite respirar em atmosferas tóxicas, ambientes contaminados e até sobreviver por períodos limitados debaixo d'água. Oculobe. Esse implante aprimora drasticamente a visão. Um Space Marine consegue enxergar melhor em baixa luminosidade e identificar detalhes que passariam despercebidos para pessoas normais. Ouvido de Lyman melhora a audição e o equilíbrio, além de filtrar sons, ajuda o guerreiro a se orientar mesmo em situações extremas. Membrana Susan. Caso necessário, um Space Marine pode entrar voluntariamente num estado de animação suspensa. Isso permite sobreviver durante anos, décadas ou até séculos em condições específicas. Melanocromo, responsável pela proteção contra radiação. Ele modifica a pigmentação da pele para aumentar a resistência a ambientes hostis. Rim-olítico, um sistema avançado de filtragem biológica. Ele remove toxinas diretamente da corrente sanguínea, tornando o Space Marine extremamente resistente a venenos. Neuroglote, amplifica os sentidos de paladar e olfato. Um Space Marine pode detectar traços químicos mínimos no ambiente, rastrear inimigos ou identificar substâncias específicas. Mucranoide. Esse implante produz uma substância protetora que protege o corpo contra temperaturas extremas e até mesmo exposição ao vácuo por curtos períodos. Glândula de Betcher. Mais uma característica peculiar. Ela
permite produzir saliva corrosiva. Dependendo do capítulo, essa saliva pode ser utilizada como arma ou ferramenta. Progenoides ou genicide, o órgão mais importante de todos. Os progenoides, também conhecidos como genicide, são os outros implantes que criam um Space Marine. A genicide que garante a sobrevivência da espécie dos Astartes. Ela armazena o material genético utilizado para produzir novos órgãos e implantes. Quando um Space Marine morre, a recuperação da genicide é uma das maiores prioridades dos seus irmãos. Sem ela, não existem novos Space Marines. Por isso, muitos capítulos tratam a genicide como uma relíquia sagrada. Ela representa literalmente o futuro da Irmandade. A carapaça negra é o último implante, uma camada neural implantada sob a pele. Ela permite que o Space Marine se conecte diretamente à sua armadura. Quando veste sua armadura, ele não está apenas usando uma máquina. A armadura se torna uma extensão do próprio corpo do Marine. Cada movimento acontece de forma natural, como se fosse parte dele. Recentemente, o Império desenvolveu uma nova geração de Astartes. Além dos implantes tradicionais, eles recebem 3 aprimoramentos adicionais. O resultado são guerreiros ainda maiores, mais fortes e mais resistentes do que os Space Marines tradicionais. Mas aqui a gente não tá para falar dos primares. Ser um Space Marine parece glorioso de longe, mas na prática é uma existência brutal. Eles são moldados desde jovens, passam por cirurgias pesadas, sofrem treinamento extremo, vivem pra guerra e muitos mal conhecem uma vida civil. São incapazes de ter qualquer rotina normal. Eles são respeitados, temidos e idolatrados como os anjos do Imperador. Logo mais, entraremos em detalhes sobre os primarcas, as legiões originais e até comparar os capítulos famosos entre si. Se quiser conhecer mais sobre esse universo, se inscreve no canal, porque esse foi apenas mais um dos arquivos do 41º milênio.